Pessoal, em matemática, hoje nós vamos ver o sistema de numeração romano. Eu até passei 2 páginas, como vocês podem ver, porque nessas aulas remotas a gente vai selecionar os conteúdos que vocês não podem de jeito nenhum ficar sem estudar, tá certo? Então, mesmo os números romanos sendo pouco usados, mas a gente ainda encontra, não é? Em relógios, indicando séculos, capítulos de livros. Então, por isso que é importante vocês saberem. Eu estou mandando mais um vídeo do YouTube para vocês entender melhor e na aula virtual eu irei explicar melhor sobre isso e fazer uma atividade coletiva com vocês e amanhã a gente aprofunda mais em outra atividade, tá certo? Então aqui no livro de vocês, na página 18, está mostrando um pouquinho, não é, falando, explicando, os romanos usavam letras maiúsculas para representar os números. Então essa era a forma deles representarem os números, usando letras maiúsculas. Então aqui está mostrando, ó, o número 1 era representado pela letra I, o número 5 pela letra V, maiúsculo, né? O número 10 pela letra X, o número 50 pela letra L, o número 100 pela letra C, o número 500 pela letra D e o número 1000 pela letra M, letras maiúsculas. Os símbolos romanos são usados até hoje, mas em poucas situações. Por exemplo, em alguns relógios, como já foi até citado ontem, né, na aula anterior, e na indicação dos séculos, e também dos capítulos dos livros. Quando alguém diz assim, já se passaram 2 séculos. Então, esse 2 geralmente é representado por 2i, né? Representando o número 2. Capítulo 3 ou capítulo 5, letra V. Tem alguns livros que ainda vêm assim. Então, com as regras a seguir, podemos escrever os números de 1 a 39 no sistema de numeração romano, usando os símbolos I, V e X. Os símbolos I e X podem ser repetidos até 3 vezes, não mais do que 3 vezes. Então, o número 1 representado por um I, o número 2, 2I, o número 3, 3I. 10, 1x, 20, 2x, 30, 3x. Não mais do que isso. Então, como é que eu represento o número 4? Ó, aqui já vai até mostrar, ó. O I, tá vendo? I à esquerda do V e à esquerda do X indica subtração. Então, IV indica o número 4, porque V é 5, não é? Se indica subtração, ele está à esquerda. O I à esquerda do V, tá certo. E ele está à esquerda do V, quer dizer 5 menos 1, 4. Então, 4 é IV. E aqui, ó, IX. Sabendo que X é 10, 10 menos 1, que é I, 10 menos 1, 9. Então, 9 é representado pelas letras I e X nessa sequência. E o I, 2I e 3I à direita do V indicam adição. Logo, ó, 6, ó, aqui, ó, VI, 6, porque 5 mais 1, 6. Se for 7, é assim, ó, 7. Por quê? Por que 7? Porque 5 mais 2 é igual a 7. V3I, 8, porque 5 mais 3 é igual a 8. Aqui está mostrando do 7 e do 8. E no caso do 10, para representar 11, vai ser o quê? X, 1, porque 10 mais 1, 11, 12. X, no caso o I, né? O I representando 1. XI, 12. X, 2I, 13. X, 3I. Nos demais números, usa-se a decomposição, ó. Por exemplo, 14, 10 mais 4, então faz o X de 10 e o IV de 4. 37, 30 mais 7. O 3x, né, que é do 30, e o 7, que é V, 2i. Atividade 1. Escreva estes números no sistema de numeração que usamos. Depois confira com os colegas. Então, vocês vão aí tentar. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Eu vou esclarecer melhor sobre isso na aula virtual.
XV. Que número vai ser? Ó, tá pedindo para escrever estes números no sistema de numeração que usamos. O sistema de numeração que usamos é o sistema de numeração decimal, tá? XV, a gente sabe que X é 10 e V é 5, então vai ser o quê? 15. Então façam os outros. Aqui a atividade 2. Reescreva os números com símbolos romanos. Capítulo 9. Então coloca a palavra capítulo. E 9. Como é que faz 9? Em cima a gente já viu, não é? Como é 9? Capítulo 9. E X. Aí vocês irão fazer os outros. Século XIX, Dom João VI e Praça 15, tá? Coloquem aí. Vocês podem até colocar já somente um número sem precisar repetir a palavra. Vamos corrigir e nos aprofundar melhor na aula virtual às 14h30.